2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 até o versículo 5. Vamos ler mais uma vez até nós terminarmos esta série de mensagens. Nós já decoramos 2 Timóteo capítulo 4, pelo menos do verso 1 ao 5. Vamos ler ali então. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Vamos orar mais uma vez. Nós te damos graças, Senhor, por esse tempo, pela tua palavra. Fala aos nossos corações, transmite as tuas verdades a cada ser aqui presente e que possamos estar praticando-a e vivendo-a em nossa vida de forma prática para a tua honra e para a tua glória, para que de forma alguma estejamos nos desviando para qualquer que seja o caminho que não seja de fato os teus mandamentos. Muito obrigado, nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. No domingo à noite, então, eu preguei esta mensagem. Então, alguns irmãos que estavam aqui no domingo à noite, como diz Eliseu, ou Elias, vão pegar a bênção dobrada aí, vão ouvir segunda vez esta mensagem, porque o que eu prego de manhã, quando é uma série de mensagens, eu também prego à noite e vice-versa. Mas imagino que sempre nós temos verdades diferentes, ou a mais para falar, mesmo que a mensagem seja a mesma. Irmãos, então nós falamos, o tema é o que há de errado com a teologia atual. E por que nós temos que falar sobre isso? É simples, porque nós precisamos estar sempre atentos. Lembra quando Paulo diz, examina-se, pois, o homem a si mesmo? Isso não é só para a ceia, isso não é só com relação à ceia. Paulo também vai falar aos Tessalonicenses, e provai-os para saber se realmente estão na fé. É necessário que tanto eu quanto você, que a igreja como um todo, em todo tempo estejamos nos examinando, verificando se de fato estamos na fé, ou seja, se estamos de fato nos conduzindo naquele caminho que Deus preparou para nós. É muito simples, é só nós olharmos para o povo de Israel. Ora, Deus tinha separado aquele povo, tirado eles com mão poderosa do Egito e levado até a terra prometida, para que eles então pudessem observar todos os mandamentos do Senhor, pudessem ali estar experimentando as bênçãos de Deus, observando os mandamentos, cumprindo aquilo que Deus tinha feito, ou seja, vivendo, administrando toda aquela terra. Só que o problema foi que no momento em que eles começaram a ter uma ideia diferente sobre Deus, ou ter um comportamento diferenciado com relação àquilo que Deus esperava, eles começaram a se desviar. Eles começaram a se desviar ouvindo as nações vizinhas, ouvindo aquelas nações que eles não expulsaram da terra, e desta forma eles começaram a se infectar, vamos dizer assim, com aquelas verdades, com os costumes e cultura dos pagãos, e dessa forma isso passou a influenciar a vida do povo de Israel. Por quê? Porque eles não observaram aquilo que Deus tinha orientado para eles. Irmãos, a vida cristã, ela é maravilhosa, não é? É maravilhoso nós dizemos que nós somos filhos de Deus, e nós podemos experimentar essas bênçãos a cada dia, e nos alegrar no Senhor, de estarmos aqui juntos, reunidos uns com os outros, para adorá-lo, e saber que nós temos esse Deus, essa viva esperança para que nós possamos passar a nossa vida ultrapassando barreiras, de fato que cada dia mais nós estamos sendo transformados e estamos experimentando realmente essas bênçãos que o Senhor nos dá. Porém, a vida cristã não é só isso. A vida cristã, ela também é caracterizada por essa luta constante que nós vamos experimentar em nós mesmos, pois se não há essa luta, é necessário que nós estejamos pensando, por que não há essa luta? Por que eu não estou lutando? Por que não há esses conflitos em mim? Sabemos do pecado que existe em nós e sabemos da vontade de Deus que Ele quer para nós. E quando nós, pecadores que somos, nós pensamos e entendemos a vontade de Deus, claro que para fazê-la vai haver conflitos, vai haver lutas internas. Dessa forma, é necessário nós entendermos que sim,
para nós pensarmos a igreja, pensarmos a nossa vida como família, na nossa vida pessoal e particular, é necessário que nós estejamos entendendo o que está acontecendo hoje com as nações vizinhas, vamos dizer assim, não é? E o que a nossa teologia está dizendo sobre isso, porque aquilo que eu creio é o que eu vou ser, aquilo que eu imagino é dessa maneira que eu vou caminhar, é dessa maneira que eu vou viver. Por exemplo, pastor, mas o senhor fala sobre teologia, eu nem fiz seminário, né? Como é que eu vou saber sobre teologia? Você é um teólogo. No momento em que você está aqui sentado, você é um teólogo. No momento em que você abre a sua Bíblia e lê um texto bíblico que procura de alguma forma entender o que ali está escrito, você é um teólogo. Pois teologia significa o estudo de Deus. Se nós estamos aqui, estamos para ouvir sobre Deus. Desta forma eu quero entender sobre Deus. Oséias 6,6 vai dizer que antes cresçamos e prossigamos em conhecer, 5, né? Cresçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ora, quem quer conhecer ao Senhor, quer saber sobre Ele, logo, essa pessoa é um teólogo. E quantas teologias, ou seja, quantas ideias sobre o conhecimento de Deus nós temos nos dias de hoje. Logo, se torna importante saber qual é a sua teologia, não quantos teólogos você já leu, quantos livros teológicos de teologia sistemática, teologia elementar você já leu, quantos tratados teológicos você sabe de cor. Não é isso que eu estou dizendo. É o quanto dessa teologia, ou seja, o quanto do que você crê realmente está influenciando na sua vida prática, na sua vida diária. Vamos a um exemplo, por exemplo. Lembram quando Jesus narra a história daquela senhora que deu a sua oferta? Lembram disso? E ele pergunta para os seus discípulos, quem deu mais? E aí Jesus diz, eu digo que esta senhora, viúva, essa pobre, deu mais do que todo mundo, porque ela deu tudo que tinha. Tá, pastor, o que tem a ver? Essa era a teologia dela. Ela cria na soberania de Deus. Ela cria que mesmo dando tudo o que ela tinha, Deus haveria de suprir a sua necessidade. Era uma senhora, se você fosse perguntar, qual é o maior teólogo, qual é o teólogo que você prefere? Ela vai dizer, eu não sei, não conheço nenhum, mas eu dei tudo o que eu tinha. Mas essa é a teologia dela. Entendem o que eu quero dizer? Nós não precisamos fazer um seminário para ser teólogos. É a nossa vida, no nosso dia a dia, com a minha família, com os meus colegas de trabalho, na minha escola, com os meus vizinhos, é o que eu creio que vai dizer realmente como eu sou e como eu vou proceder com eles. Nós falamos sobre a soberania de Deus. O primeiro problema da teologia atual, irmãos, é que nós estamos perdendo a consciência de que Deus é um Deus soberano. E Ele é soberano na minha vida, na vida da minha família, na vida da igreja. Isso é muito sério. Nós vivemos dias em que, já tenho falado sobre isso, mas que o parlamentarismo, não é? Nós estamos vendo o nosso país, não é, totalmente dividido. Nós temos uma ala que diz estar certa, a esquerda, né, e a outra ala que também diz estar certa, que é a direita. E eles vivem se degladiando. Uns querendo manter o presidente, que está a situação, e outros querendo tirar o presidente, a oposição. Dessa forma, nós temos esse duelo de ideias e até mesmo de ações, às vezes até subversivas, e ações até mesmo, como eu posso dizer, a palavra me fugiu aqui agora, mas vergonhosas até, né? Estamos vivendo a época de fake news aí, simplesmente porque nós estamos em luta, nós estamos numa divisão no nosso próprio país. Dessa forma, irmãos, o que nós entendemos é que o nosso país vive cada um buscando o seu próprio interesse. Aquela ala acha que aquilo é melhor porque aquilo lhe interessa, e a outra ala acha que aquilo é melhor porque aquilo lhe interessa. Então, vivemos nesse conflito. Por que isso acontece? Porque o ser humano, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se Deus fosse Senhor desta nação, como alguns cantos nós ouvimos, né? Tipo, tu és o Deus dessa terra, tu és Senhor não é, Deus não é Senhor dessa terra. Quem é o Senhor dessa terra é Satanás, né? Ele o mundo jaz no maligno, mas enfim, se Deus fosse o Deus do nosso país, nós seríamos submissos a Ele, nós seríamos orientados por Ele, não por um presidente, ou por um objetivo, ou por qualquer tipo de benefícios. Nós seríamos simplesmente, nos dobraríamos à vontade do nosso Deus, e isso nos bastaria.
Isso nos bastaria. Para mim e para você, isso seria o suficiente para a nossa vida. O problema é que isso não está acontecendo só no país. Quando nós olhamos para a igreja, quando eu falo igreja, irmão, não estou falando desta igreja, né? Estou falando no sentido geral. Quantas divisões! E será que essa teologia da divisão, da busca de benefício, não deve ser algo que nós devamos estar pensando, nos policiando e estarmos nos examinando para vermos se realmente estamos, como igreja, percebendo que Deus é soberano aqui e que eu não estou apenas para buscar os meus benefícios, os meus propósitos pessoais, as minhas vantagens, de alguma forma, daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre isso, não é? Mas eu estou aqui. Lembra que nós falamos no versículo 1, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Paulo está trazendo a Timóteo que ele pense com relação à vida de Deus, e que ele é Senhor, que ele há de julgar vivos e mortos pelo seu reino. Timóteo, Jesus é Senhor. Ele é Senhor da minha vida e da sua vida. Irmãos, Jesus deve ser Senhor da minha vida e da sua vida. Ele deve ser soberano nas nossas decisões. E aí começa a luta, porque eu não quero isso. E aí começa a luta, porque nós não gostamos disso. Nós gostamos de tomar as nossas decisões e fazer os nossos projetos. Mas quando eles não dão certo, quando a coisa não vai bem, aí então eu começo a, de alguma forma, relutar contra isso. Portanto, o primeiro problema da teologia dos nossos dias é exatamente essa falta da consciência da soberania de Deus, o desvio da soberania, da consciência da soberania de Deus. E o que resulta disso? Depois que nós chegamos num ponto em que começamos a viver de tal forma que Deus não é tão soberano na minha vida quanto deveria ser, qual é o próximo passo? Qual é o próximo degrau para baixo, ou para o declínio, ou para o desvio? Paulo vai dizer no versículo 2, prega a palavra. Um tempo atrás eu estava conversando com uma senhora, e ela estava muito animada para me mostrar. Ela morava num estado, o filho estava morando em outro, porque ele jogava futebol, e havia tido um problema, ela separou do esposo, e os filhos foram morar com o esposo, ela morava sozinha. Até hoje não entendemos por que ela morava sozinha. Sim, a gente vai percebendo que ela também tinha ali as suas dificuldades, né, os seus desafios pessoais, né, talvez os filhos tinham que ter um certo jeito para lidar com ela, mas enfim, era a mãe deles. Mas enfim, aquele rapaz estava em São Paulo, e eles não gostavam, era um rapaz e uma moça, e eles não moravam com ela, porque não queriam morar com ela, enfim, ela não servia para ter eles morando com ela. A menina morava ainda na mesma cidade que ela, mas não com ela, morava com o pai. E ela então veio toda empolgada, animada: pastor, olha, meu filho mandou uma mensagem aqui, mandou um abraço para o senhor. Eu falei: ô, irmã, que bom, né? Olha aqui, pastor. Ela me mostrou no WhatsApp ali, né? Tá bom, e falei: manda um abraço para ele também, né? Quero um dia, quando ele voltar, quero conhecê-lo, quero conversar com ele, não é? Mas, claro, olha o tamanho do zóio, é grande, né? Não é à toa que meu apelido quando a menina era Zoinho, não é? Zóio grande aqui. Eu olhei a mensagem abaixo, né? Entende? Mas não é porque eu curioso, né? Não é isso, simplesmente o olho foi e viu. E o rapaz: ô mãe, está faltando dinheiro para colocar crédito no meu celular, a senhora pode me mandar? É claro que não estava tudo isso, né? Mas eu percebi bem claro que ele estava pedindo dinheiro para colocar crédito no celular dele. A grande questão, irmãos, que eu tirei daí foi a seguinte: ora, se essa senhora não podia ter a alegria de ter os seus filhos morando com ela, por causa de algumas questões que realmente ela tinha e tal, e esses filhos têm o direito de dizer: eu não vou morar com a senhora, eu vou morar com o meu pai. Se eles não podem dar a alegria de ter a sua presença junto com ela, morando com ela, por que eles têm que cobrar dela o dinheiro do crédito do celular? Se ela não pode ser uma mãe para morar com eles e até para dirigir a vida deles, como mãe que é, por que ela tem que ser mãe para suprir as suas necessidades?
Porque ser mãe ou ser pai não é só o suprimento da necessidade. Ir ao pai e à mãe somente quando eu preciso, mas é necessário que o meu pai e a minha mãe tenham de mim também o meu respeito. Eu não quero o meu pai e minha mãe apenas para preencher o crédito do meu celular. Eu também tenho que entender que o meu pai e a minha mãe merecem de mim e exigem de mim, pela sua posição de pai e mãe que são, o meu respeito, a minha consideração. É dessa forma que acontece. Quando nós perdemos a consciência de que o meu pai necessita do meu respeito, da minha consideração, bem como a minha mãe, eu perco essa noção de temor, eu perco essa noção de respeito e consideração, eu passo a ir a ele ou ela tão somente para tirar. Tão somente, e se ele não o faz, ele está errado, porque ele é pai, então ele tem que me dar. Ele está errado se, mesmo eu desrespeitando, mesmo eu indo a ele e não obedecendo a sua palavra, ele tem que me dar aquilo que eu preciso. Irmãos, nos dias atuais, é exatamente isto que acontece. A primeira coisa que nós vemos quando perdemos a soberania de Deus, nós vamos a Deus simplesmente para buscar algo que me favorece. Eu vou a Ele tão somente para tirar aquilo que de alguma forma é benefício para mim. Por isso que Paulo está dizendo: Timóteo, prega a palavra. Vivemos tempos em que, em 1 Samuel, nós falamos na semana passada sobre Samuel capítulo 13, eu queria convidar os irmãos a abrir suas Bíblias, 1 Samuel capítulo 15, no versículo 22. Saul tinha ido até ao povo vizinho, os amalequitas, e Deus disse: destrói, elimina, não é? Elimina eles todos, não traz ninguém, não traz nada. E no versículo 14, antes do 22, perdão, no versículo 14, e Saul então vem com os soldados, e no versículo 14, então disse Samuel, o profeta, o juiz, sacerdote, diz: então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Samuel disse: eu estou ouvindo um barulho aqui, e eu não estou entendendo que barulho é esse que eu estou ouvindo. Irmãos, nós vamos ouvir muitos barulhos por aí. Como Samuel, nós vamos ouvir muitos balidos por aí. Agora, a grande pergunta é: qual desses balidos, qual desses barulhos, qual dessas vozes realmente vem do Senhor? É claro que o povo, a nação, Saul estava animado: olha, nós destruímos Amaleque e trouxemos o melhor dos seus gados, trouxemos das suas ovelhas, trouxemos dos seus despojos, trouxemos o melhor para nós, só que Deus tinha dito: destrói tudo, não traz nada. A palavra do Senhor era muito clara: Saul, você vai lá, você vai vencer e você não vai trazer nada. Você vai vir de mãos abanando, porque nós não queremos nada. O meu povo não precisa de nada deste povo pagão. O que nós queremos é realmente que eles reconheçam que eu sou o Senhor. Mas Samuel ouve um barulho, ouve uns mugidos, uns berros, uma gritaria. Ele entende: alguma coisa aí não está legal. Irmãos, vivemos dias em que a igreja tem feito muito barulho, em que as igrejas, quando eu falo, mais uma vez, quando eu falo igreja, não estou falando especificamente aqui, estou falando no sentido geral. É muito barulho, é muito movimento, é muita gritaria, é muita cor, é muita luz, é muita pompa, é muita solenidade. Mas o que tudo isso tem a ver com a palavra do Senhor? Não que essas coisas não possam estar inseridas, ou a igreja em algum momento não possa estar fazendo algum barulho, fazendo algum movimento, alguma programação. Essa não é a questão. Mas a questão é o que de tudo isso realmente é a palavra do Senhor. Se nós espremermos de tudo isso, o que vai sair realmente como palavra de Deus? E no versículo 22, então, Samuel diz a Saul, e diz ali: porém Samuel disse:
Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. O problema da teologia atual é que nós estamos percebendo um tempo em que as pessoas estão tão dispostas a sacrificar o seu tempo, sacrificar tudo, pela programação, pela festa, pelo passeio, enfim, até mesmo pela comunhão, não é? Mas quando se diz respeito à palavra do Senhor, será que eu estou tão disposto realmente a manifestar esse sacrifício e dizer assim: Senhor, é isso que o Senhor está dizendo, é isso que nós vamos fazer? Dessa forma, é importante nós pensarmos que a palavra do Senhor é a ferramenta que Ele deixou para nós, é o norte que Ele nos deixou para nós caminharmos dentro daquilo que Ele mesmo estabeleceu para as nossas vidas. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se tem alguma coisa que vai nos direcionar, se tem alguma coisa que vai nos conduzir, se tem algo que vai nos colocar no caminho, esta coisa chama-se a palavra de Deus, porque ela é a palavra de Deus. Ela não é a palavra daquele homem ou daquele pastor ou daquela comunidade em si, daquela cultura, mas é a própria palavra de Deus. Há certo tempo eu estava lendo Jonas, procurando, ali, estava uma ideia de mensagem, fui para Jonas, ali, e no capítulo 1, no versículo 1, então diz ali, a palavra do Senhor foi a Jonas, filho de Amitai, dizendo, e aquilo me tocou de uma forma tão profunda, que eu fiquei pensando, mas Deus falou a Jonas, e Deus fala hoje. A mesma palavra que Deus fala hoje, foi a palavra que Deus falou a Jonas, para ir pregar em Nínive. Talvez eu não possa colocar no seu coração e na sua mente o que eu senti naquele momento e esse entendimento, mas é o entendimento de que o mesmo Deus que falou com Jonas é o Deus que está falando conosco hoje nesta palavra. O mesmo Deus que falou com ele para pregar o evangelho àquela nação pagã é o mesmo Deus que está falando comigo hoje neste versículo, nesse texto que nós estamos abrindo para ler, para meditar a respeito dele. Esta é a palavra do Senhor. Portanto, quando nós chegamos a ela, o que nós queremos não são benefícios. Nós não queremos apenas encontrar nela algum pretexto para nós fazermos o que estamos fazendo. Porque eu posso pegar um texto bíblico, mas tão somente, e torcê-lo para, de alguma forma, justificar algo que eu estou fazendo. Alguma ação que eu, de alguma forma, quero realizar. Agora, se eu vou com a minha consciência limpa, dizendo, Senhor, é a Tua palavra, e se o Senhor falar, é isso que eu quero fazer. Mesmo que Ele diga, Márcio, não faça isso. Márcio, não é desta forma. Eu, na mesma hora, vou parar. Talvez vou relutar um pouco, mas na mesma hora eu vou parar. Eu vou dizer, Senhor, que seja feita a Tua vontade. Isso vai soar não apenas como um jargão, uma palavra de efeito, mas vai soar, de fato, como um desejo de que eu quero fazer a vontade de Deus na minha vida. Agora, quando nós perdemos a consciência da soberania de Deus, nós também perdemos o temor à sua palavra, porque é a palavra do próprio Deus. Não tem como dissociar Deus soberano da sua palavra, daquilo que Ele falou. Assim como um filho não pode dizer, eu respeito o meu pai, mas eu não obedeço o que ele fala. Como assim? Eu respeito o meu pai, mas eu vou a ele tão somente para buscar benefícios, como aquele casal, aqueles jovens, aqueles filhos daquela senhora. Eu não quero morar com a minha mãe porque ela é chata, ela é isso, ela é aquilo, mas eu vou a ela para buscar benefício. E não é isso que estamos fazendo, não é isso que a igreja atual faz. Eu vou a Deus tão somente para buscar aquilo que me é proveitoso, mas eu não quero cumprir a sua palavra, eu não quero fazer a sua vontade. Portanto, quando Ele na sua palavra diz que mentira é pecado, eu vou continuar mentindo, porque afinal de contas nós vivemos em épocas difíceis. Então, se você não mentir, não é? Eu vou fazer esta coisa, eu vou trabalhar nesse lugar, porque eu sei que não vai glorificar Deus, mas eu preciso. Sim, mas Deus não é soberano para nos dar, na sua palavra Ele nos diz que vai suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Então, por que nós recuamos, por que nós muitas vezes nos acovardamos de obedecer a sua palavra, quando Ele está dizendo de fato? Porque, na verdade, o que eu quero é ir a Deus
e dizer que eu creio nele só para obter benefícios, não para ser transformados. Versículo 17 de 2 Timóteo, capítulo 3, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 29, tem um versículo que uma hora ou outra nós vamos falar de novo também. Se nós olharmos, Paulo vai dizer: para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Paulo está falando aqui sobre uma obra que ele está realizando. E a minha pergunta que eu faço para nós é: que obra é esta? Paulo era missionário. Talvez a obra que Paulo se refere aqui é a obra da evangelização, pode ser. Mas vamos ver um pouco atrás ali, um pouco anteriormente, do que Paulo está dizendo. Ele vai dizer no versículo 27, ao quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Verso 28, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Perceba que o trabalho de Paulo não é só evangelizar, você ganhou para Cristo, ok, beleza, vai para a igreja, agora eu vou. Não, o trabalho de Paulo aqui é muito mais do que falar de Cristo, pregar João 3,16. Perceba, nós anunciamos advertindo a todo homem, irmão, você que é homem, você que é mulher também, irmão, irmã, é fácil, gostoso quando você é advertido. Mesmo que alguém venha, irmão, olha aqui, a palavra de Deus está dizendo assim, 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 e você está fazendo assado, assado, assado. E é claro que ali é isso que está falando, e você percebe que a palavra de Deus está mostrando o seu erro. É fácil, é gostoso? É tranquilo lermos esse texto. É tranquilo lermos esse aqui. Agora, quando alguém vem usado por Deus, né, e esperamos que esse seja o processo daquele que está falando, estar sendo usado por Deus, não de sorte da ganância, não por vanglória ou por pretexto ou por vaidade, mas que Deus realmente esteja usando, e ele vai dizer assim: olha, eu quero advertir você. E esse era o trabalho de Paulo, advertir, ensinar. Percebe que ensinar também não é fácil, irmãos. Nós vivemos num tempo em que todo mundo sabe. Crianças de 10 anos sabem, ou acham que sabem, né? Mas enfim, como estávamos conversando ontem ali com o irmão Alírio, né? Nós temos essa facilidade hoje em dia, não é? Qualquer um pode pegar ali o seu aparelho digital e pode saber sobre qualquer assunto, sobre qualquer tema. Mas percebam que ensinar não é uma tarefa fácil. Quando nós estamos vivendo num tempo em que todo mundo sabe. Paulo vivia num tempo onde a filosofia grega, por exemplo, era a coisa mais importante. Eles discutiam na praça, iam para as praças, nas ágoras, e para falar a respeito das suas ideias e filosofias da vida, sobre Deus, sobre política, enfim. Então todo mundo sabia. E quando você diz: olha, você não sabe, eu quero te ensinar, irmãos, isso é luta, não é fácil. Nós temos, por exemplo, na palavra do Senhor em Tito, Tito dizendo que as senhoras mais idosas ensinem as mais novas a criar seus filhos. É fácil isso? Irmã, você que é jovem, e quando tem o seu filho no braço, é fácil alguém: olha, você está segurando errado, segura assim, o filho é meu. É ou não é? Só que aquela senhora já teve experiência. Só que isso trabalha contra nós, isso mexe com a gente. Eu sei, aquela irmã, aquela jovem, ela quer saber, ela não quer estar errada. Isso é do ser humano. Percebe a luta que é esse trabalho? De ensinar não porque eu acho, estou falando de ensino na palavra. Ensinando a todo homem, em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Estamos falando de um trabalho que Deus quer realizar na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós. Esse trabalho não é fácil. Esse trabalho vai ter atritos. Esse trabalho vai ter conflitos.
É como você compra um sapato novo e coloca o pé ali, não é? É muito lindo o sapatinho, né? Mas aí você começa a andar com ele lá no centro e o dedinho começa a latejar porque está doendo, né? Até que ele realmente se adeque ao pé e o pé ao sapato, a coisa vai desse jeito, até que um dia fica bem confortável, mas até lá é bem possível que alguma coisa aconteceu ali dentro que você nem sabe de toda a transformação, né? E aqueles calos que surgiu no seu dedão, mas é por aí que funciona. Esse trabalho de Deus em nós é desta forma. Portanto, a palavra do Senhor, ela quer realizar o seu propósito porque ela é a própria palavra. E quando nós vamos à sua palavra, reconhecendo a sua soberania e temendo a sua palavra, pela posição de ser a própria palavra de Deus, eu quero ser trabalhado. Se eu não sei, e é certo que eu não sei todas as coisas, eu quero ser trabalhado e eu quero experimentar essa transformação diária que Deus vai realizar na minha vida. Não somente isso, se nós, nos nossos dias, e percebemos isso, perdemos essa noção da palavra de Deus, logo, irmãos, nós vamos perder tudo o que ela quer realizar na nossa vida. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Paulo então usa a expressão insta. A palavra insta aqui, irmãos, no grego, quando nós vamos procurar no dicionário português, ali no Aurélio, né, você vai ler ali, insistir, ok? Então, esse problema de tradução é um problema realmente para as nossas versões, mas quando você pega a palavra no grego, tal, a palavra insta aqui é epifanie, que significa aparecer, mas epifanie é no sentido não de insistir. Como eu disse, se você pega um Aurélio, insta será insistir. E às vezes, eu estava conversando esse dia com alguém, ele, pastor, chegou alguém na loja esses dias e ela chegou nova lá, mas eu já taquei o evangelho, né? Achando que está fazendo muita coisa, né? Achando que o primeiro contato já é o melhor momento para você pregar o evangelho, talvez é a melhor oportunidade para você criar uma aversão à pessoa, ok? Talvez nesse desejo que nós temos de falar, talvez a pessoa chega ali, olha, Jesus Cristo morreu por você, a primeira coisa que você está fazendo é afastando ela de você. Mas pastor, está dizendo insta em tempo, quer seja oportuno, quer não. Presta atenção. E é isto que nós precisamos compreender, que Deus é um Deus de sabedoria, e na sua soberania, Ele faz as coisas de maneira muito tranquila, muito equilibrada, muito criativa também. A palavra insta significa aparecer, e dá a ideia de um aparecer de surpresa, ok? Aparecer de repente, é tipo uma emboscada. Você está caminhando numa rua, à meia-noite, não é? Sexta-feira 13, em frente a um cemitério e aparece alguém, o que você faz? Você sai correndo, né? De repente sai alguém de trás do muro, você sai correndo, porque sexta-feira 13, meia-noite, em frente a um cemitério, não é? Você não faz outra coisa senão sair correndo. Mas a ideia é essa, é alguém aparecer de surpresa, é como que se uma emboscada, né? Alguém armou uma emboscada para você. Instar significa exatamente esta condição que eu tenho e que você tem, que nós vamos ter, para surpreender a pessoa naquele momento, oportuno ou não. É servir como aquela aranha que está embaixo da toca e quando o bichinho vem passando, o grilinho vem passando, ela e se esconde. Entende? É aquela emboscada. Ele nem espera, ele nem imagina que vai vir. E você foi e lançou a palavra. Para que isto aconteça, é necessário que nós estejamos ligados que aquele é o momento certo, estejamos entendendo que Deus, vai lá e fala, e nós estejamos preparados. 2 Timóteo 2,15 vai dizer: procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Perceba, está uma outra tradução, acho que foi da irmã Marta, nós falamos isso na quarta-feira também, falamos um pouco sobre isso na quarta-feira. Ela fala, ao invés de manejar, a versão dela trazia ensinar, né? Mas enfim, a ideia mesma, a ideia de você poder
manusear, você sabe do que você está falando. Não é simplesmente uma coisa que você ouviu e você está transmitindo porque você ouviu. Não, você está manuseando, você está manejando, você está pronto para ensinar, você se preparou para aquilo. Eu não estou falando de fazer seminário, eu estou falando de viver isto, de tal forma que aquele momento é tão oportuno que você pode falar de Cristo para aquela pessoa. Não é no primeiro momento que chega, não. Nós estamos falando na quarta-feira também sobre isso, né? Qual que é as etapas para nós evangelizarmos? Né? Primeiro pode falar, irmãos. Isso, como um coro, né? A primeira etapa ao evangelizar tá bom, agora é sério, tá? 1, 2, 3. Tá difícil a coisa. A primeira etapa, ou os irmãos estão com vergonha, ou nós vamos ter que retomar o estudo, não é? A primeira etapa para nós evangelizarmos é fazer um contato pessoal. Lembram disso? Jesus não fez um contato com a mulher samaritana? E o que foi que Jesus fez? A primeira coisa que ele falou: você é pecador e você está indo para o inferno, me aceite como seu salvador. Foi isso que ele fez? Me dá uma água aí para mim. É claro que o Jesus pedir uma água ali, havia todo um contexto envolvido ali. Como falamos, ela era samaritana, ele é judeu. Ela era mulher, ele era homem. Essa conversa não poderia existir. Essa conversa não poderia acontecer. Culturalmente, socialmente, Jesus estava quebrando totalmente os paradigmas ali. Então é muito mais do que pedir um copo d'água. É muito mais do que você ir a um vizinho e pedir um copo d'água. No nosso contexto, isso não tem muitas implicações, mas para Jesus tem muitas implicações. E para a mulher samaritana também. Portanto, quando falamos de evangelismo, né, só abrindo aqui um parênteses, estamos falando de fazer um contato pessoal. Pode falar sobre o Corinthians. O Corinthians perdeu do Palmeiras, mas depois o Palmeiras perdeu do Flamengo, e depois o Corinthians ganhou do Sport, não é? Você está fazendo um contato pessoal, você está ganhando a amizade. Podemos falar sobre comida, sobre culinária, sobre moda, sobre política, sobre carros, não é? Entende? Porque você está se preparando, você está formando um contexto para que você possa, então, no momento certo, ir e falar de Cristo. Isso significa esta preparação constante, como Pedro vai dizer em 1 de Pedro 3,15: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, para estar sempre preparados para responder à pergunta a todos aqueles que vos perguntar a respeito da esperança que há em vós. Ou seja, essa preparação que eu e você devemos ter no que diz respeito à palavra de Deus. Agora, irmãos, voltando, se a palavra de Deus não é mais tão relevante, se a palavra de Deus eu não considero ela como vinda de um Deus soberano, eu vou me preparar dessa forma? Eu vou estar entendendo que vivemos essa luta constante? Esta é a questão. Se a palavra de Deus, eu não tenho essa reverência a ela, eu não estou disposto a obedecê-la, eu não estou disposto a ser um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra do Senhor, eu vou realmente lutar e viver por esta busca? Não. Eu vou me aperfeiçoar em qualquer outra coisa, na minha profissão, eu vou me aperfeiçoar em ser socialmente bem-sucedido, financeiramente bem-sucedido, eu vou me aperfeiçoar em qualquer coisa. Mas quando se trata da palavra de Deus, porque ela não é tão relevante, aí eu já não me preparo tanto. Eu falo sobre tudo, mas no que diz respeito à palavra do Senhor, a palavra inspirada de Deus, eu já não sei manejar tanto. Por quê? Será que não é? Porque nós de alguma forma já perdemos a noção de que Deus é um Deus soberano, e que a sua palavra, a sua voz a nós, exige essa reverência da nossa parte, esse temor e essa preparação, essa apreciação e esse contato constante com ela. Não somente isto, Paulo continua aqui na sua fala a Timóteo,
Não somente instar, ou seja, não somente estar preparado para surpreender alguém, mas ele diz, corrige, repreende e exorta. Corrige, repreende e exorta. Já falamos um pouco sobre isso, mas imagine uma comunidade, como por exemplo a comunidade brasileira de evangélicos, onde você tem pessoas cuja ideia é de servir a Deus, e talvez na melhor das suas intenções, só que não estão dispostos a ser corrigidos por Deus. O que será isso? Quando uma família cujos pais talvez estão tratando os seus filhos de forma contrária ao que a palavra do Senhor orienta, cujo casal, o marido ou a esposa, está dirigindo ali o seu lar de forma contrária àquilo que o Senhor estabelece. Um relacionamento entre pais e filhos, onde o filho não consegue respeitar os pais, ou os pais provocando, como Paulo diz, não provoqueis vossos filhos a ira. Então, isso precisa ser corrigido. Imagine uma situação onde uma irmã não consegue parar de falar da vida dos outros, ou um pai talvez que não quer trabalhar para sustentar a família. Imagine isso. Então ele precisa ser corrigido. Mas como a palavra de Deus, para aquele irmão, para aquela irmã, para aquele jovem, ela não é a palavra de Deus, ele não tem mais essa reverência, porque já perdeu a noção. Então quando o pastor chega e senta, irmão, olha, vamos sentar, eu tinha algumas questões que eu queria conversar com o irmão, visando o seu bem, por amor. E aí não acontece nada, porque não acontece a correção. Mas a palavra do Senhor, tanto aqui, quanto nós já falamos em Colossenses 1,29, esse trabalho é necessário. E no 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. Paulo mais uma vez repete isso, mostrando que este processo de correção, ele é real. Nós não gostamos, não é bom, claro que não, mas ele é necessário para a nossa vida. Agora, quando nós entendemos que já chegamos naquele patamar, que não precisamos mais ser corrigidos, aí não tem que ser feito somente o trabalho de Deus mesmo diretamente. Não somente isso, nós temos a repreensão, Hebreus 4, de 12 a 13. Hebreus 4, do verso 12 ao verso 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Irmãos, a palavra do Senhor aqui nos mostra que ela conhece o meu ser. Ela sabe quem eu sou, porque é a palavra de Deus, e ela vai entrar no meu íntimo e vai mostrar para mim quem de fato eu sou. Esses dias, acho que foi ontem, eu estava vendo um post no Facebook, alguém disse, eu estava lendo a Bíblia e eu vi vários erros, não sei quem postou, não sei se foi alguém daqui, eu estava lendo a Bíblia e vi vários erros, muitos erros, e todos eles são meus. Eu vi muitos erros, e todos eles são meus. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vamos perceber quem nós somos. Porque ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetra até dividir alma e espírito. Como é que nós conseguimos dividir alma e espírito? Eu não sei, eu não tenho nem a noção de explicar isso, dividir alma e espírito. Se nós temos teologias hoje que diz que a alma e espírito é a mesma coisa, talvez por isso exatamente, mas se a palavra de Deus pode dividir, então significa que não são a mesma coisa. Mas enfim, percebe que já gera uma discussão teológica só isso aí, mas enfim, a palavra de Deus faz isso, ela coloca cada coisa no seu devido lugar. Alma é alma, espírito é espírito, corpo é corpo, pecado é pecado, boas obras são boas obras, santidade é santidade, você é você, Deus é Deus. Quem és tu, homem, para discutir isso com Deus? Ela nos coloca, cada um de nós,
no nosso próprio lugar. E não há criatura, verso 13, que não seja manifesta na sua presença. Tudo se descortinará diante da palavra do Senhor. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Esta palavra vai trazer para mim esta repreensão, mostrar quem eu sou e dizer o que eu devo fazer. E exortação. A palavra exortação vem do grego parakaleo, que significa consolar. Às vezes nós usamos a palavra para dar a ideia de disciplinar, não é? Ou dar a ideia de repreender, mas a ideia de exortação aqui é dar esse consolo. Alguém que está passando por alguma dificuldade, a palavra de Deus, o próprio Deus, vem e diz: olha, há essa esperança. O Deus de toda esperança, de toda consolação, consolará os vossos corações. Quando temos alguma dificuldade, alguma situação, então Deus vem e intervém na nossa vida, na nossa rotina, mostrando e nos confortando realmente para a sua honra e para a sua glória. Dessa forma, irmãos, quando nós perdemos a consciência da soberania de Deus, automaticamente a sua palavra deixará de ser efetiva nas nossas vidas, no que diz respeito àquilo que ela é, sendo a própria palavra de Deus, no seu propósito, que é de nos fortalecer e de nos preparar para estarmos sempre prontos para falar do nosso Senhor, para vivermos isso e também para esse trabalho nos nossos próprios corações, mantendo-nos nesta direção, mantendo-nos nesta linha, corrigindo-nos, repreendendo-nos, mas também nos exortando e nos consolando. Em Tiago 1,18, para nós terminarmos, e com essa palavra vamos terminar, Tiago 1,18, nós vemos ali a carta de Paulo a Tiago, dizendo o seguinte, Tiago 1,18. Essa palavra, que é a própria palavra de Deus, Paulo diz ali a Tiago: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Deus criou todas as coisas. Eu falei palavra de Paulo a Tiago, mas é a palavra de Tiago, perdão. Segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Nós somos gerados por esta palavra. Perceba, irmãos, no momento em que a palavra de Deus deixa de ter a sua importância nas nossas vidas, nós não cuidamos mais do valor que ela tem. É claro que Deus é soberano e Ele continua sendo soberano, mas Ele quer usar a mim e quer usar a você para que esta palavra seja anunciada. Como crerão se não há quem pregue? Não é verdade? A palavra de Deus será pregada por mim e por você, através dos meus lábios e através da minha vida àquelas pessoas. É por isso que nós estamos aqui, para sermos preparados, para de fato sermos trabalhados para toda a boa obra. Agora, se essa palavra deixa de ter a importância que ela tem, ou eu deixo de olhar para ela como de fato a palavra da verdade, a palavra do próprio Deus, e soberana que é, como que ela pode continuar gerando vidas? Se eu não estiver preparado, se eu não estiver manejando-a bem, se eu não estiver respeitando e temendo essa palavra, como que esta palavra que Deus colocou na minha vida para transmitir a outros, como que ela pode gerar vidas? Mais uma vez eu digo, Deus é soberano e Ele faz do seu jeito e da sua maneira, mas Ele escolheu a mim e a você para fazer isso. Ele quer que vidas continuem sendo geradas, que vidas novas estejam chegando ao seu aprisco, à sua igreja. Não somente porque vieram de outras igrejas, que isso é uma bênção para nós também, temos irmãos que chegam de outras igrejas, de outros estados aqui, estão aqui servindo ao Senhor, isso é bênção de Deus. Mas também irmãos que estão chegando aqui, ou pessoas que estão chegando ouvindo a palavra e de fato se convertendo, se transformando,
em novas vidas, em almas realmente regeneradas pelo sangue do Senhor Jesus Cristo e pela sua palavra. Se nós perdermos a reverência da palavra do Senhor, esse propósito deixará de acontecer. Bem como Deus mesmo vai deixar de agir e gerar um novo Márcio a cada dia. Lembra quando nós falamos? A cada dia somos transformados de fé em fé, pela sua palavra, de glória em glória, pela sua palavra. Eu deixarei de ser transformado. Então o mesmo Márcio que era ontem continua sendo hoje, e o mesmo Márcio de amanhã continua sendo o de hoje. Não é esse o plano de Deus, é essa transformação. Eu morro a cada dia, e amanhã sou gerado de novo, para uma nova obra, para um novo dia, para um novo louvor, para uma nova exaltação a esse Deus que é soberano e a sua palavra, que é tão relevante para a minha vida e que eu não posso deixar de temê-la ou reverenciá-la pela importância e pelo valor que ela tem e deve ter nas nossas vidas. Tanto para a minha vida pessoal, particular, como família, e bem como para nós, como igreja. Isso é uma luta, irmãos. Isso não é fácil, mas é o trabalho que o Senhor tem para nós. Portanto, qual é o problema da teologia atual? Primeiro, o desvio da consciência da soberania de Deus. E segundo, decorrente desse, é falta de reverência à palavra de Deus. Semana que vem nós vamos ter uma terceira, ainda baseado em 2 Timóteo, terceiro pensamento sobre isso. Mas que nós pensemos e continuemos examinando-nos a nós mesmos, para sabermos se estamos na fé e que, se estivermos, e graças a Deus creio que estamos, continuemos nessa mesma direção e nesse mesmo caminho para a honra e glória do nosso Deus. Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos orar, agradecendo ao Senhor. Pedir que o irmão Alírio, por favor, ore para nós nesse momento, e com essa oração estaremos encerrando o nosso culto.